a melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Um excelente domingo a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos estudando o livro, na verdade é uma revisão bem geral do livro do Apocalipse, e hoje nós vamos estar vendo um pouco sobre, esperamos terminar, os 7 selos do Apocalipse e a correlação dele com o princípio das dores. O sermão, aquele sermão escatológico do Senhor Jesus, registrado em Mateus capítulo 24. Existe a escola de interpretação correta? Não, nós já vimos que não existe uma escola de interpretação 100% correta. Nós precisamos respeitar os demais métodos de interpretação. Apesar de que nós aqui estamos lendo o livro do Apocalipse, uma leitura cíclica e simbólica. Defendemos, assim, um método de interpretação chamado paralelismo progressivo, né? Que conta a história, João conta a história do Apocalipse em 7 ciclos, ou 7 etapas, acrescentando a cada novo ciclo fatos novos. Mas, de forma alguma, diremos que é a única escola correta 100%, de forma alguma. Nós temos a outra escola, representada pelo dispensacionalismo, que, na verdade, essa escola ela tem a maior representação no Brasil e fora. Ela interpreta o livro do Apocalipse de forma cronológica e literal, ou seja, como se fosse um livro de história, né? Onde tem início, meio e fim. Mas o que nós já estudamos até aqui, queridos? Nós estudamos já a seção de número 1, a seção 1, que vai do capítulo 1 ao 3, né? E vamos entrar, na verdade, já entramos semana passada, vamos fazer uma breve revisão do primeiro selo. Hoje nós vamos ver, se Deus assim permitir, o capítulo 6 e 7, com a abertura dos 7 selos. O primeiro selo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, o primeiro, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, de trombeta, vem. Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, quem é este cavaleiro do cavalo branco? Né? Então, existem algumas interpretações. Nós trouxemos apenas 3 aqui. A primeira que nós trouxemos diz que esse cavaleiro do cavalo branco seria a Organização das Nações Unidas, a ONU. E a gente acha meio complicado porque a gente precisa se colocar, irmão, no lugar dos cristãos lá do primeiro século. Lembrem que o destinatário primário da carta foram exatamente as 7 igrejas da Ásia Menor. E secundário, as igrejas de todos os séculos. Uma outra interpretação da escola dispensacionalista é que ele seria o anticristo. Também vemos problema nessa interpretação porque ele sai num cavalo branco. Branco no Apocalipse representa santidade, pureza. Outra coisa, ele sai com uma coroa. A coroa é símbolo da realeza. A coroa é de um rei, e ele não é rei. A gente sabe que quem é rei dos reis e senhor dos senhores é o Senhor Jesus Cristo. Também ele sai vencedor, vencendo e para vencer. A gente sabe que ele tem vitórias parciais, com certeza. O nosso adversário tem vitórias parciais, como ele teve aquela vitória ali no Éden, né? No capítulo 3 de Gênesis está registrada a queda, né, do ser humano. Ali ele adquiriu autoridade em alguns aspectos de acusar a raça humana, né? E a gente vê esse problema resolvido por Deus ali na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus vai, esmaga a cabeça da serpente e triunfou dos principados e potestades ali na cruz. Ele ressuscita e acontece a sua ascensão. Mais tarde, na glória, a sua coroação como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando ele recebe da mão de Deus Pai justamente este livro, e ele começa a abrir os selos. Então, queridos, nós nos afeiçoamos ao paralelismo, né, progressivo,
onde ele defende que esse cavaleiro do cavalo branco seria como se fosse um representante de Jesus Cristo, ou seja, a igreja, eu e você, né? Eu e você. Então agora o evangelho ele será pregado a partir de então a toda nação, língua, raça, povos. Não ficou mais, como era no passado, restrito apenas à nação de Israel. Não. Israel rejeitou o Messias. Então agora o Senhor Jesus, a igreja dele sai para proclamar o evangelho em toda a terra para todos os povos. E enquanto essa proclamação não for cumprida em toda a terra, Jesus Cristo não retornará. Nós vamos ver aqui o sermão escatológico, que narra o princípio das dores, e fazendo uma correlação com a abertura dos 7 selos. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, eu acredito que você já está com ela, né? Vamos ler. Mateus capítulo 24. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então a gente vai fazer essa correlação do livro do Apocalipse com o Antigo Testamento, como a gente já vem fazendo, e com os temas correlatos também descritos no Novo Testamento, como é o caso aqui do sermão escatológico do Senhor Jesus. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Lembre que esse é o princípio das dores. E matar-vos-ão, os crentes serão mortos, né? E foram mortos, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós vamos encontrar o sermão escatológico do Senhor Jesus em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Tá? Ali onde o Senhor Jesus responde aos questionamentos dos apóstolos, quando seria a sua vinda e o final de todas as coisas. E ele enumera ali uma série de sinais que antecederiam a sua volta. Só que ele diz que não é o fim ainda, seria o princípio das dores. Então, queridos, o princípio das dores, para muitos teólogos, começou no ano 70, quando Jerusalém foi invadida, sitiado, o templo foi queimado pelo Império Romano, e ali começou então o princípio das dores, né? E dura até os dias de hoje. Como eu mostrei no mapa passado, é uma impressão particular minha, que nós já estamos caminhando para, na verdade, né, início da grande tribulação. Nós estamos ainda, veja bem, no princípio das dores, tá? Nós temos que ter uma clareza dessa progressão. Guerras, terremotos, pestes, mortes, isso sempre existiu desde que o mundo é mundo, veja bem. Mas o que a gente percebe é uma progressão nesses eventos do fim, nesses juízos de Deus sobre a terra, tanto envolvendo a natureza, como envolvendo o próprio ser humano, né? Nós vamos ver isso agora mesmo no selo 2, né? No segundo selo, tá ok? Mas é preciso ficar bem claro o seguinte, queridos, que nós estamos vivendo o princípio das dores, porque veja bem como é descrito, a descrição que o Senhor Jesus faz da igreja quando ela entrar na grande tribulação. Porque neste tempo
haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, a grande tribulação será um evento único. Nós nunca vimos isso em todo o passado da história da raça humana. Nós nunca vimos isso, né, até os dias de então. Com esta pandemia do coronavírus, nós estamos sentindo que as coisas estão se afunilando. O mundo todo, porque foi o quê? Está sendo um juízo, sim, do Senhor para o mundo todo. E nesse juízo, queridos, entra a igreja, entra os ímpios, entra todo mundo. Para nós, como nós já falamos, é provação do Senhor. O Senhor vai purificando. Quanto mais o ouro é queimado, mais ele é puro. E para o mundo é um juízo para despertamento, para arrependimento. Então, segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Espada, em Apocalipse, é símbolo de guerra, de morte. Então, tirar a paz da terra. Sempre aconteceram guerras, sempre aconteceram homicídios, assassinatos, morte. Vocês lembram do primeiro homicídio, onde Caim assassinou o seu irmão, justo Abel? Então ali começa, desde que o homem caiu no Éden, entrou o pecado, entrou a doença, entrou a morte. Mas o que a gente vê hoje é um cenário, né, começando a querer se desenhar um cenário que, como nós falamos nas aulas anteriores, preparatório para a vinda do anticristo. Veja bem, anticristos também existiram vários durante toda a história, né? Mas assim, desde que Jesus veio, claro, mas assim, a Bíblia se refere a uma personificação do diabo, de Satanás, na pessoa de um homem, e aí é o anticristo. Ele virá num momento caótico, em que a humanidade estará vivendo um momento muito difícil, tá? E ele vai prometer paz e segurança, e muitos e milhares e milhões vão... esse é o Salvador, é o Messias, talvez a própria Israel diga: tá aí o Messias que nós esperávamos, mas na verdade é só nos 3 primeiros anos e meio. Depois ele tira a máscara e mostra quem de fato ele é. O Senhor Jesus está insistindo com a raça humana, dispensando a sua misericórdia através do que? Da proclamação do Evangelho. Mas a humanidade ela tem rejeitado continuamente o Senhor Jesus. Então é óbvio, queridos, que se ele é o príncipe da paz, se Jesus é o príncipe da paz, sem ele não vai acontecer paz. Nós temos uma falsa sensação de paz, uma falsa sensação de segurança. O Senhor fala: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. É o que nós temos visto, pessoal, queridos: guerras, homicídios, feminicídio aumentando de modo assustador, suicídios e, obviamente, perseguições à igreja do Senhor Jesus. Agora, com paz. Por que com paz? Porque o mundo, ele se desespera diante do sofrimento, ele não sabe como lidar, as pessoas ficam atordoadas, desesperadas. A gente vai ver mais daqui a pouco, né? Os homens dizendo no 6º selo que os montes, por favor, caiam sobre nós. Eles estavam procurando a morte, né? Porque chegou o dia da ira. Então veja bem, os homens se desesperam, mas o crente em Cristo Jesus, nós todos passamos por muitas tribulações, queridos, muitas tribulações, muitas lutas nesta terra.
Mas o Senhor Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Como também Ele prometeu que Ele nos daria essa paz que o mundo não entende, não pode dar, a paz que excede todo o entendimento. Porque não existe paz, alegria, vida, verdade fora do Senhor Jesus. Impossível. Também outra marca do segundo selo do cavalo vermelho é a mortandade, pestes, epidemias, e eu acrescentei aqui pandemias. É o que a gente está vivendo hoje, queridos. Em junho de 2020, essa pandemia começou lá em dezembro, em Wuhan, na China, e chegou e foi se espalhando pelo mundo inteiro. Então haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, numa escala crescente. Os países estão se aparelhando, se armando, investindo milhões de dólares em armas nucleares e armas biológicas, que são as mais letais, né? São as mais que conseguem atingir um maior número de pessoas numa distância muito grande também. Então, o Covid-19, as pessoas têm... Eu não faço parte da teoria da conspiração, né? Das teorias da conspiração, mas é uma grande dúvida, né? Será que esse vírus, o Covid-19, o novo coronavírus, não teria sido manipulado em laboratório? Nós não sabemos, queridos. É um vírus muito estranho. Então veio uma pergunta: a igreja do Senhor Jesus, ela passa pela grande tribulação? Queridos, essa pergunta nós vamos poder responder mais adiante. Você dá uma olhada no que está acontecendo na Terra hoje? Nós estamos aqui na Terra. Está sendo muito difícil para a igreja do Senhor Jesus que está passando. Com certeza você tem amigos ou até parentes, queridos da igreja, irmãos que já partiram, ou então que estão sofrendo. A igreja está no mundo agora. Então o juízo, assim como a chuva cai sobre bons e maus, o juízo de Deus, ele também é provação para a igreja e oportunidade ainda de arrependimento, tanto para a igreja quanto para o mundo ímpio. Vamos ao terceiro cavalo, o cavalo preto, sinônimo de fome. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Balança na mão. Na literatura judaica, a balança é símbolo de economia, de transação, de negociação. Para nós aqui a balança significa justiça, mas nós temos que olhar na perspectiva judaica. Então ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então aqui a gente está vendo, queridos, que fome, né? O cavaleiro preto, o cavaleiro do cavalo preto trará fome. E nós já temos visto a fome sobre a face da terra, né? Localizada em alguns bolsões de fome. Não é preciso nem sair do Brasil, no interior do sertão brasileiro. Nós vemos realmente uma fome quase que absoluta em países da África. A fome é absoluta ali, que você olha para um lado, para o outro, não tem socorro, não tem como, não tem ninguém que ajude. É a chamada fome absoluta. Então, assim, 1 denário. O que significava 1 denário naquela época, na época do Senhor Jesus, no primeiro século, representava o salário de um trabalhador, uma diária de um empregado, trazendo para os dias de hoje, ou na construção civil, ou uma diarista que venha fazer uma diária, né, na sua casa, enfim, uma diária de um trabalhador. Vamos colocar essa diária assim, de R$100, tá ok? Então, veja bem, ele diz aqui, uma medida de trigo por 1 denário.
Então é como se hoje nós recebêssemos R$100 por dia, né, de uma diária, e fôssemos ao supermercado comprar comida, gênero de primeiríssima necessidade. E a gente traz de lá o quê? A gente traz lá um pacote de trigo apenas. 3 medidas de cevada, que é um produto mais barato ainda que o trigo, por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, assim, a gente pode fazer uma medida de trigo, era o consumo, como nós já falamos, de uma pessoa durante um dia. Então, a pessoa vai trabalhar para apenas ser alimentada uma única pessoa durante o dia todinho, né? A questão aqui, queridos, é a grande crise financeira que o mundo sempre viveu, mas que vai realmente, infelizmente, eu não sou profeta, né, da tragédia, mas nós temos que ser bíblicos. Existe a escola de interpretação pós-milenista que diz que nos últimos dias nós teremos um cenário de paz sobre a terra. Queridos, nós não enxergamos dessa forma, mesmo porque nós estamos vivendo o que a gente está vivendo hoje. São coisas terríveis que o mundo todo e a igreja junto está vivendo. Só que a igreja tem o Senhor Jesus, então tem tudo. Então, farinha e cevada é comida de pobre, né? Comida de classe média, pobre. Azeite e vinho seria a comida dos ricos. Então, veja bem, mesmo em meio à escassez, à fome, a mensagem para os cristãos do primeiro século, tá? Era o seguinte: contra a revolução. Vocês não podem fazer revolução, né? Nós vemos isso aqui em relação aos Césares, os cristãos e Nero. Nero foi perverso, extremamente cruel com a igreja ali, né, do primeiro século, localizada, é verdade. A perseguição até então não era a perseguição do Estado todo romano, mas Nero perseguiu os cristãos de uma forma cruel, atroz. Mas a ordem não toca na comida dos ricos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Então, aqui nós temos um cenário de uma hiperinflação, de uma inflação galopante, de desigualdades sociais tremendas. O 4º selo é o cavaleiro do cavalo amarelo. Representa a morte. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: vem, e olhei. Eis um cavalo amarelo, ou baio, né? E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª, veja bem, há uma limitação, não é sobre toda a terra, lembra da progressão dos juízos de Deus? Foi-lhe dada autoridade, ou seja, pode agir, tá? A ordem partiu do trono de Deus. Lembra que João estava lá e o Cordeiro de Deus estava liberando os selos? A ordem partiu do próprio trono do Senhor, tá? Sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, que são as pestes, né? Endemias, pandemias, epidemias, e por meio das feras da terra. Então, aqui no 4º cavaleiro, no 4º selo, nós vemos que é uma junção dos cavaleiros anteriores, com um acréscimo, né, do Hades, do inferno, que diz assim, olha, e o inferno o estava seguindo, o inferno seguia a morte. Então, com agravante sobre essa questão que já vinha. Vocês estão percebendo, então, uma progressão, né? O processo é progressivo, culminando com o ápice, né, que é a grande tribulação. Então, aqui a gente vê doença e morte. Matar, ele limita, é só a 4ª parte da raça humana. O cavaleiro não poderia ir adiante.
E ele tinha meios para cumprir essa ordem, através da espada, através da fome, da mortandade e das feras da terra. Nas trombetas, João vai descrever isso de forma mais ampla, tá ok? Vocês lembram? Que a coisa, pense sempre assim, a coisa é progressiva, é por isso que existem 7 ciclos contando a mesma história, só que em cada nova história vem novos eventos, com certeza. O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas. Então a gente pode enxergar almas também. Aqui João viu as almas. Essas cenas todas, queridos, estão acontecendo no céu. João está recebendo, João está vendo o Cordeiro de Deus abrir os selos. Ele viu almas de quem? Daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por serem crentes em Cristo Jesus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca. Branco em Apocalipse significa santidade, pureza. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Então, assim, queridos, nós vemos aqui os mártires recebendo. Eu tenho a concepção assim de que os mártires, existe uma gradação de galardões. E os mártires, eles entregaram a vida por Jesus Cristo, né? E no Antigo Testamento entregaram a vida pelo Deus do céu, Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso. Então, assim, um galardão especial, eu não tenho dúvida nenhuma disso, para os mártires, tanto da igreja do Antigo Testamento quanto da igreja do Novo Testamento. E hoje nós temos muitos mártires ainda. A gente vê a Coreia do Norte campeando aí há muitos anos. Ela está no topo, é o primeiro país que persegue mais cristãos, tortura e mata nos campos de trabalho forçado, né? Mas, queridos, uma coisa interessante aqui é que nós, quando estivermos na glória, nós teremos memória, nós teremos lembrança da vida aqui na terra. Eles lembraram, eles diziam assim, ó: até quando, soberano Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue? Então eles sabem quem eles foram, como eles morreram. Não acontece a questão da amnésia, né? Não lembra nada. Não, nós vamos lembrar. É claro que Deus é tão perfeito que essa lembrança, né, ela será sem o desespero, sem a dor, sem o sofrimento que nós temos hoje. Eles foram consolados e foi entregue para eles uma veste branca, tá? Dizendo para eles: olha, fiquem tranquilos, vocês estão bem, vocês já estão no lugar certo e com as pessoas, né, com o Deus Todo-Poderoso, seu Cristo, vocês estão bem. Aguardem um pouco, vamos ter paciência. Então a gente pergunta: o que vem depois da morte, da nossa morte física, né? A Bíblia, ela classifica dois tipos de morte: a morte física e a morte eterna, que é a segunda morte. Queridos, todos nós vamos ressuscitar, todos, os justos e os injustos, os ímpios e os santos em Cristo Jesus. Todos nós ressuscitaremos. Uns para a condenação e morte eterna. Essa morte eterna é a separação eterna de Deus. E onde vai acontecer o ranger de dentes, né? Claro que isso é uma alegoria, mas dando assim a dimensão do tormento que será, não é? Esse estado eterno. E outros para a vida eterna, tá? Então,
para onde a alma vai depois da sua morte física? A gente crê num período intermediário. Não é o limbo, nem o purgatório. A gente não encontra isso na palavra de Deus. Que a gente encontra isso que a gente acabou de ler, seria um período intermediário, ou seja, na morte nós somos separados, né? Nós temos duas dimensões, uma física e uma espiritual, nós somos separados, o corpo desce à sepultura, o espírito vai para Deus, no caso dos crentes em Cristo, né? Vai para Deus, e ali eles ficam aguardando o que? A ressurreição do corpo, tá? Aquele grande dia onde todos serão ressuscitados, haverá novamente a junção. Esse corpo, né, que a terra corruptível, ele se revestirá de incorruptibilidade, de imortalidade. Um corpo totalmente diferente desse corpo que a gente tem aqui, hoje, resultado da queda, do pecado, um corpo que adoece, um corpo que morre. E queridos, então assim, não a confissão positiva, né? O Senhor Jesus diz assim: sereis perseguidos, sereis mortos. Isso é óbvio na palavra de Deus. Ele estará conosco. Ele fala assim: se eu fui perseguido, vocês vão ser também. Eu não vou enganar vocês. Se me perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês também. Porque eles não querem ouvir a verdade. Mas, infelizmente, a Igreja de Cristo na Terra, ela está bem fragmentada. E nas últimas décadas surgiu uma teologia terrível, né? Que é a teologia da prosperidade. A questão da confissão positiva, ou seja, declare, né? Declare que, se você declarar, tipo assim, eu declaro o fim do meu sofrimento, eu declaro as nossas palavras, segundo essa confissão positiva, as nossas palavras, com elas nós geramos as nossas vitórias. Então, assim, depende da nossa palavra, entendeu? Daquilo que a gente confessa. Então a gente vê que são heresias, na verdade, heresias. O Senhor Jesus não prometeu dessa forma, e nós precisamos cada dia amar-nos, agarrar ao solo a Escritura, né? Somente a Escritura, nada mais do que ela, investigar, examinar as Escrituras continuamente. Veja bem, nós estamos nessa pandemia, né? E os cristãos adeptos da teologia da prosperidade, da confissão positiva, poderiam determinar, né? Eu determino não morrer, eu determino o fim do meu sofrimento aqui nesse hospital. Eu determino, então, o fim da minha dor. É incoerente com o ensinamento bíblico, queridos. Queridos, vamos ao sexto selo, a abertura do sexto selo. Aqui e acolá, nós vamos, ao longo das lições, a gente vai falando sobre o significado de cada número no Apocalipse. O 6 é o número do homem, e o 666 seria o triplo 6, o número da besta, né? Vamos ler a palavra de Deus. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram por terra, pela terra. Vocês já viram isso, querido? Não, isso nunca aconteceu, tá? João vê, né, um grande terremoto, o sol se transformar em negro, como um saco de crina, a lua toda ficar vermelha como sangue, as estrelas caem pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, esse evento aqui, ele ainda não aconteceu, ele faz parte já da grande tribulação. E o céu recolheu-se como um livro quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar.
Nós vimos aqui o Senhor utilizando então a natureza como instrumento do seu juízo. Esta mesma natureza que geme aguardando por sua redenção, essa mesma natureza que tem sido tão explorada de forma indevida pelo ser humano, fruto da ganância e da cobiça do próprio homem. Então nós vimos aqui esse trecho de Apocalipse paralelo, temos um paralelo no Mateus, no Antigo Testamento, no livro de Joel, que fala assim: lançai a foice, porque está madura a seara, já está na hora, já está na hora. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. O sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir em Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Palavra alentadora, consoladora para a igreja do Senhor Jesus. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. É como se fosse hoje, né? As pessoas se esconderiam, talvez, nos prédios, em esconderijos subterrâneos. Mas ali era um contexto, claro, naquela época não existia edifício, queridos. Então se esconderam aonde? Nas cavernas, lugares de difícil acesso, e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O desespero, irmãos, será tão grande que eles vão fugir do Deus do céu, do Deus eterno, da ira desse Deus. Então aqui no sexto selo, nós vemos pela primeira vez no livro do Apocalipse a descrição do final dos tempos, do final do mundo. E quando ele fala aqui em dia da ira, esse dia da ira aqui, ele é um termo veterotestamentário que significa exatamente a vinda de Deus para julgamento. E isso só coaduna, queridos, a palavra de Deus se coaduna com o que a gente vem falando sobre a leitura e interpretação do livro do Apocalipse. Utilizamos o método paralelismo progressivo. Eu achei interessante essa figura do autor, quando ele coloca em forma de cenas do que a gente tem falado em forma de ciclos, enfim, é a mesma coisa, etapas. Então aqui são 7 cenas, 7 etapas, 7 ciclos que o livro do Apocalipse traz para a gente. E em cada uma dessas etapas aqui, desses ciclos, nós vemos que é um resumo, é uma história extremamente concisa. Por exemplo, na primeira, extremamente conciso sobre toda a história da raça humana e o final dos tempos. Nós vemos isso também acontecer aqui na cena 12, no ciclo, nós vemos no capítulo 6, acontecendo o final de todas as coisas. Já vamos falar sobre o capítulo número 7. E assim, queridos, nós vemos no capítulo 9, no capítulo 12, vários finais de mundo. E a gente sabe que o final do mundo, ele será um evento único. Um único evento. Será um só final do mundo, como uma só vinda do Senhor Jesus final, como só um dia do juízo final. Então, queridos, isso é a graça de Deus ainda hoje está liberada, a porta está aberta. Mas aqui já são cenas que vão introduzindo o dia do juízo, o derramar da ira de Deus. Aqui nós não teremos mais a misericórdia do Senhor, a natureza vai ser abalada, ela vai desintegrar,
sol, luas, estrelas, montes, ilhas, os homens ficarão desesperados. Nós vimos aqui essas 6 classes de pessoas, né? Alguns classificam como 7, mas essas classes de pessoas, ou seja, tanto aqueles, os reis, né, como os escravos ou escravos livres, o juízo virá para todos, indiscriminadamente. Todo aquele que rejeitou a bendita salvação, todo aquele que rejeitou a cruz de Cristo, ele infelizmente terá que se defrontar com o Deus da ira. Mas do que os homens, ou de quem os homens estão fugindo dessa forma desesperadora? Queridos, eles fogem da ira de Deus. A ira de Deus. Eu achei interessante aqui do Sproul, um querido pastor e teólogo, escritor, que faleceu em 2017, uma frase dele que ele diz assim: um Deus que é todo amor, que é só amor, todo graça, todo misericórdia, sem nenhuma soberania, onde os homens determinam o que querem. Lembram da questão da batalha espiritual, teologia da prosperidade, confissão positiva? Sem nenhuma soberania, nenhuma justiça, nenhuma santidade, ou seja, nenhuma santidade não tem nada a ver. Vocês já viram muito essa frase, né? Nada a ver, entendeu? Nada a ver sexo antes do casamento, nada a ver fumar um baseado, uma maconha, nada a ver ficar devendo uma prestação em alguma loja, nada a ver, nada a ver, nada a ver mentiras, nada a ver uma fofoquinha de vez em quando. E nenhuma ira é um ídolo. Realmente, ele nessa frase, ele resumiu o que muitas igrejas evangélicas, né, e cristãos em todo o mundo defendem. Um Deus que eu posso manipular, que vai fazer toda a minha vontade, inclusive quando eu peço para ele, tipo assim, um carro e do último modelo, eu tenho que falar para ele a cor, o modelo, o ano. Queridos, realmente é uma grande heresia, a batalha espiritual, teologia da prosperidade, confissão positiva. E o 7º selo? Chegamos finalmente ao 7º selo, só que o 7º selo, queridos, aqui será a abertura da primeira trombeta. Então nós vamos continuar na semana que vem, se Deus assim permitir, já com a abertura da primeira trombeta. Que Deus nos abençoe e nos dê um final de semana abençoado, um domingo abençoado, cheio da sua graça, da sua presença, que é tudo na nossa vida. Amém. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria.